Alta da panelinha, bendita fonte encantada, quem bebe aqui faz morada, e eu que em teu seio nasci, vou mergulhar em tuas águas. Tudo começou na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1998. Eu tinha uma escolinha e usava o nome do Grêmio Rio Grandense, que era uma equipe da região das Missões, tradicional no futebol profissional, e que estava desativada, né? Meu pai foi jogador dessa equipe, fui mascote junto com meu irmão, e a gente se criou praticamente lá dentro do clube. As competições na época, na cidade, de escolinhas, eram muito poucas. Então quase sempre as mesmas equipes jogavam. Então eu tive uma ideia de organizar uma competição regional e convidar outras equipes. Para nossa surpresa, né, a gente teve a inscrição de 51 equipes da região. Equipes tradicionais, como São Luís de Juiz, Ser Santo Ângelo, Guarani Espumoso, Russo Preto, que era uma das fortes equipes do futsal do Rio Grande do Sul, e que tinha como atleta um menino chamado Jackson, que é o nome hoje de um dos melhores jogadores de futsal do Brasil, que é o Jackson Samurai. E além de conseguir fazer uma competição boa, né, com nível técnico bom, e diante disso eu comecei também a fazer outros pequenos torneios lá na região, reunindo equipes diferentes, né, das equipes que a gente passava muito tempo jogando, né? E diante disso eu comecei a organizar outros pequenos torneios, além da Copa Rio Grandense. Em 2001, eu vim embora para Balneário Camboriú, conhecer a cidade e ver a possibilidade de desenvolver um projeto com futsal aqui. Eu mostrei esse projeto para um diretor de um clube aqui da cidade e ele se interessou, gostou da ideia e mandou eu vir embora. Então, voltando para Cruz Alta, eu arrumei as malas e vim para Balneário Camboriú. Mas chegando aqui na cidade, eu não consegui encontrar mais esse diretor. Eu ia no clube, ele não estava, não sabiam me informar o paradeiro dele. E até que um dia uma pessoa do clube disse que ele não trabalhava mais no clube, ele não era mais diretor do clube, não fazia mais parte da diretoria. Então eu, já que estava com a mudança aqui, já morando em Balneário, né? Então eu resolvi partir para a organização de eventos. Eu conversei com algumas equipes, né, no Rio Grande do Sul, e os coordenadores toparam seguir com a competição lá no Rio Grande do Sul, mesmo eu estando aqui em Santa Catarina. Eu montava a tabela de jogos, coordenava aqui aqui da cidade, e eles organizavam, né, as suas etapas nas suas cidades, e eu ia somente nas finais da competição fazer a entrega da premiação. Nesse primeiro ano aqui em Balneário Camboriú, eu criei a Copa Sul Brasileira. Convidei algumas equipes,
lá do Rio Grande do Sul, meus parceiros, para vir para cá para disputar essa competição. E o Acervo Santo Anjo, o Guarani de Espumoso, o Agropan, a Academia Estilo Livre aceitaram o desafio e vieram para a disputa. Eu ainda não conhecia quase ninguém aqui na cidade. Meus primeiros amigos, né, o Bedimir Terra, Daniel Bels, Gilvan Meirelles, foram fundamentais para que eu pudesse dar os primeiros passos, né, aqui em Santa Catarina. 29 equipes participaram dessa Copa Sul-Brasileira. E então, a partir daí, a nossa história começou a ser contada. Em 2002, além da Copa Rio-Grandense e da Copa Sul-Brasileira, eu criei a Copa Catarinense, que era disputada com equipes aqui da região de Balneário Camboriú. Fiz a segunda edição da Copa Sul-Brasileira, que foi uma explosão em todos os sentidos, né? 87 equipes se inscreveram, entre elas o Curitiba, o Guarani de Espumoso, o Fluminense do Rio de Janeiro, que tinha uma das categorias, o lateral esquerdo Marcelo, que atualmente está no Real Madrid. Além da pouca experiência que eu tinha, né, de realizar um evento grande como esse, as competições que a gente organizava eram todas Copas no final de semana, um sábado, um domingo. Depois da tabela pronta, com essas 87 equipes distribuídas, 3 dias antes da competição foi cancelado 2 ginásios que na época tinham emprestado para nós. E com uma programação para realizar 160 e poucos jogos, seria impossível sem esses 2 ginásios. Mas, como diz o velho ditado, né, quem tem amigo tem tudo, Gilvan Meirelles me socorreu. Na época, o ginásio de Camboriú, que hoje a gente usa muito nas nossas competições, que tem 2 quadras, estava em reforma. E o Gilvan conseguiu que a gente usasse esse ginásio para fazer os jogos dos ginásios que haviam cancelado. Mas os problemas não pararam por aí, né? Como eu ainda não tinha muita experiência em organizar grandes eventos e também não conhecia muita gente na cidade, eu contratei um quadro de árbitros para fazer os jogos da competição. Mas durante a competição muitos árbitros não apareciam. Então chegava na hora dos jogos, não tinha árbitro para fazer as partidas. Eu lembro que num dos jogos da fase de mata-mata, o confronto era entre Fluminense e Guarani de Campinas. E não apareceu nem árbitro nem mesário para fazer os jogos. Na época a gente não tinha coordenadores por ginásio, quem fazia a coordenação dos jogos era a arbitragem e os mesários. Então, ginásio cheio, um grande jogo entre 2 equipes tradicionais de futebol brasileiro. O gerente do hotel, um dos hotéis que as delegações estavam, ele era promotor de eventos aqui na região, ele se colocou à disposição para apitar, porque não tinha árbitro e o pessoal da arbitragem também sumiu e aparecia um árbitro no ginásio, o outro ginásio não aparecia ninguém e a gente teve que improvisar. Então esse gerente do hotel apitou o jogo e a minha mulher e o meu pai fizeram a mesa, né? E então foi a maneira que a gente conseguiu de seguir com os jogos. E os problemas se sucediam, eram jogos em 4 ginásios, era um problema atrás do outro. Na época eu lembro que eu não tinha carro, então um amigo meu me dava carona para o ginásio, me levava, me trazia, né? E muitas vezes o carro era ruim de bateria, tinha que empurrar na frente dos ginásios.
na frente dos hotéis, então era confusão, era só confusão. Num certo momento eu pensei em largar tudo, porque era problema em cima de problemas e equipes desistindo dos jogos, árbitros não apareciam, a confusão era tanta que em certo momento entrou em quadra uma equipe mirim e uma pré-mirim para jogar. Foi um horror. Então, chegando num desses ginásios, estavam a conversar os coordenadores do Fluminense, do Guarani de Campinas. O Fluminense era o Paulinho Welter na época, Guarani de Campinas, Alcides Vasconcelos, e o professor Dirceu, do Guarani de Espumoso. Então eles viram que eu estava bem apavorado com a situação, do que estava acontecendo, e me chamaram para um canto. Aí disseram que era para mim ficar tranquilo, que a competição ia terminar e eles iam ficar até o final, acontecesse o que fosse, que eles ficariam até o final. Foram 5 dias de terror mesmo, né? Mas às 16 horas do último dia eu entreguei o último troféu. E depois disso eu achei que nunca mais, né, eu faria uma competição, porque a repercussão seria a pior possível. Nesse mesmo ano eu criei nas férias de julho a Supercopa. Tive a cara de pau de convidar as equipes que participaram da Copa Sul Brasileira e somente o Fluminense voltou.